Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo nós vamos tratar sobre o modelo atômico de Bohr, né? Que é em relação às atividades de 12 e 13. Nós vimos no vídeo anterior até o modelo de Rutherford, né? Na evolução do modelo atômico. Mas o modelo de Rutherford, ele tem os seus limites, né? Digamos, as suas lacunas, coisas que o modelo de Bohr ele veio a explicar, né? Que é em relação à emissão de luz, a emissão de luz que o modelo de Rutherford não explica, né? E também por que no modelo de Rutherford, né? Por que os elétrons não giram em torno do núcleo? E já que as cargas são opostas, eles acabam se chocando com o núcleo. Isso não acontece, mas o modelo de Rutherford não explicava o porquê. E o modelo de Niels Bohr, que nós vamos ver agora, ele explica o porquê disso, né? Bom, então Niels Bohr ele adicionou ao modelo de Rutherford algumas características, alguns postulados, né? De que os elétrons eles se movimentam ao redor do núcleo em trajetórias circulares, né? Mas não de qualquer maneira. Os elétrons eles circulam em níveis específicos, quantizados, né? Nível de energia, que daí a gente chama aí esses níveis de energia, né, ou camadas, a gente diferencia esses níveis, né, com letras do alfabeto, né? Então, o menor nível é K, L é um pouco maior o nível de energia, M, N, O, P, Q, assim por diante, né? Então, a ideia de Niels Bohr é isso, de que os elétrons eles têm níveis específicos de energia, né? Eles orbitam em camadas com níveis de energia. Por isso que o modelo é quântico, porque essa energia é quantizada. O elétron não pode estar entre dois níveis de energia, ele tem que estar ou no nível ou em outro nível, tá? Aqui tem uma representação do átomo, né? Em que aqui o núcleo, então, conforme você vai saindo do núcleo para a área mais externa, você está aumentando a energia, né? Então, aqui no primeiro nível, a gente tem a camada K, depois no segundo nível, de maior energia, a camada L, no terceiro nível, de maior energia ainda, que é a L, né? A camada M, então, assim por diante, conforme vai se afastando do núcleo, né? Vai aumentando a energia, né? Então, o aumento da energia é nesse sentido, do afastamento do núcleo. O modelo de Bohr, ele explica a emissão de luz através do salto quântico. O que seria isso? O elétron, ele absorve energia. Essa energia ela pode ser de fonte elétrica, energia ultravioleta, enfim. Ele pode absorver uma certa energia, uma energia específica daquele elétron, né? Quando ele passa isso, quando ocorre isso, ele passa do estado fundamental, que é o normal dele, de menor energia, para um nível de maior energia, né? Então, ele vai, por exemplo, aqui da camada K para a camada M. Nesse estado aqui, ele está no estado excitado, um estado de alta energia para ele. Ele tende a voltar para o estado fundamental. Quando isso ocorre, ele libera energia. Essa energia que ele tinha absorvido, ele acaba liberando para o ambiente novamente. E, em alguns casos, essa energia liberada é no comprimento de onda do visível, né? E daí por isso que a gente observa a luz. Mas como assim? A gente tem comprimento de onda que não energia que não é no visível? Sim, né? Para vocês terem uma ideia, uma noção, aqui a gente tem o espectro eletromagnético. Então é toda a ideia de variação de energia que a gente conhece. A gente tem as ondas de rádio, né, as ondas infravermelhas, e a faixa do visível é uma faixinha bem menor,
tá? É um comprimento de onda, uma frequência bem específica aqui do visível, né? Então, quando o elétron ele libera energia aqui, dentro dessa frequência aqui, a gente observa uma luz. A gente consegue ver a luz porque essa frequência aqui dentro é dentro do visível aqui, né? Então, aqui é a faixa comprimento de onda do visível, né? Conforme você vai aumentando aqui, caminhando aqui nessa faixa, vai aumentando a frequência. Então, são energias mais nocivas, né? Que nem o raio-x, os raios gama, né? Então, daqui para frente, do visível para frente, ele acaba sendo prejudicial. Como a frequência é muito alta, acaba sendo prejudicial aí ao nosso organismo, né? Bom, essa ideia aí dá a ideia do movimento dos elétrons, de como a luz ocorre, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o teste da chama, então a gente vê que o sódio, quando é colocado na chama, a chama é o quê? Uma fonte de energia, né? Então, o elétron ele passa do nível fundamental para um nível mais excitado, e quando ele retorna, ele libera energia no comprimento de onda do visível. E a luz que é emitida por ele, a frequência que ele emite ali, a gente observa a cor laranja. O potássio ocorre a mesma coisa, só que o comprimento de onda aqui do potássio, a frequência que ele emite energia é outra, responsável por essa cor roxa. Já o estronço é vermelho e o bário é verde. Então, por isso que nos fogos de artifício, né, você vê várias cores. Na verdade, eles utilizam metais específicos, né, que emitem quando aquecidos, né, quando tem uma fonte de energia ali, eles emitem cor própria característica daquele elemento, né? Então, a gente tem uma mistura de vários metais ali, sais, e ocorre aí, né, obviamente, dependendo do fogo de artifício aí, várias cores aí. Então, é o mesmo fenômeno, a mesma ideia ocorre nas lâmpadas, tá? Nas lâmpadas, nas LEDs, na fluorescência, né? Na fluorescência e na fosforescência, a diferença é que a fosforescência é aquela, ele vai absorver primeiro a energia e ele vai ocorrer a emissão de luz de uma maneira mais tardia. Outros fenômenos super interessantes são a bioluminescência, então, são os organismos vivos que no seu organismo mesmo ele tem um mecanismo para converter energia química, que é a energia que ele vai gerar ali das reações que ocorrem dentro do organismo, em energia luminosa, né? Um exemplo clássico aí é o vagalume, acho que é um dos mais conhecidos. Esse fenômeno aqui é um fenômeno muito bonito, que ocorre nas praias das Maldivas, mas se vocês pesquisarem por bioluminescência, vocês vão encontrar vários fenômenos interessantes aí, inclusive no Brasil, tá? Aqui é uma representação, né, da bioluminescência produzida em laboratório, né, pelos pesquisadores. E agora nós vamos para os exercícios, né, para dar uma reforçada e para dar uma ajuda extra aí para vocês, né? O primeiro que a gente começa aqui resolvendo, né? Aqui, então, ele está representando o salto quântico de um nível de menor energia para um nível de maior energia, ó, energia subindo aqui, né? E ele pergunta as transições em que ocorre apenas a absorção de energia. Então, quando o elétron ele vai absorver energia, ele vai passar de um nível menor para um nível de maior energia, né? Então, se a energia ela aumenta nesse sentido, do 1 para o 2, para o 3, para o 4, é como se aqui fosse o K, o L, o M e o N, aquelas camadas que a gente viu lá, né? Só uma maneira diferente de representar aqui, né? Então, se ele está absorvendo, ele está passando de um menor para um maior. Onde que está acontecendo isso aqui? No 1 e no 2, né? Aqui ele não está absorvendo, aqui ele está liberando energia, está passando de um nível maior para um de menor energia, então ele vai liberar, né? Então, aqui o 3 e o 4 é um fenômeno de liberação de energia, ok? A questão 4, ela diz respeito às lâmpadas
de vapor de sódio, que são aquelas lâmpadas mais antigas, que são utilizadas geralmente nos postos de iluminação pública. A maioria das lâmpadas a gente já substituiu por LED, né? Mas aquela amarelinha mais antiga são as de vapor de sódio. Então, por isso que ela tem aquela coloração alaranjada, né? O que é a emissão de luz do sódio ali que dá essa coloração alaranjada, tá? Aí ele pergunta do que é o resultado dessa coloração, né? Então, transição de elétrons de um nível de energia para outro de maior energia. Será? Quando o elétron ele passa de um nível de menor energia para um de maior, ele vai estar absorvendo. Aí ele não vai estar emitindo luz. Ele vai estar emitindo luz quando ele estiver liberando, ou seja, do maior para o menor, né? Então não é a letra A. A remoção de elétrons de um átomo para formar cátions. Não também. A transição de elétrons de um nível de energia mais alto para um de mais baixo. Quando o elétron ele passa de mais alto para mais baixo, ele libera energia. O sódio, no caso, que vai liberar a coloração alaranjada ali. Então, essa C é o que faz mais sentido até agora. A adição de elétrons a átomos para a formação de ânions. Não. Combinação de átomos para formar moléculas. Não, também. Então, a que faz mais sentido aqui é a letra C, né? De acordo com a que a gente viu. A mesma ideia dessa aqui, né? Quando você absorve energia, passa de um nível de menor para um nível maior, você está absorvendo energia. Aí você não está liberando luz. Você vai liberar quando passar do maior para o menor. Daí sim pode ocorrer a liberação de luz, depende da frequência. Agora nós vamos ver a questão 7. O sal de cozinha emite luz de coloração amarela quando colocado em uma chama. Baseando-se na teoria atômica, é correto afirmar que os elétrons do cátion sódio, ao receber a energia da chama, saltam de uma camada mais externa para uma mais interna, emitindo luz amarela. Quando eles recebem energia, eles passam de um nível menor para um nível maior, né? Quando eles recebem, ele passa de um menor para o maior. Então, não é isso, não. Ele vai saltar de uma externa para uma mais interna quando libera energia e não quando recebe energia. A luz amarela emitida nada tem a ver com o sal de cozinha, pois ele não é amarelo. Não é isso, né? Ele tem relação com a luz que é emitida, com a frequência da energia que é emitida pelo sódio, né? Não precisa ser amarelo para emitir amarelo. Até é engraçado que o sal de cobre, ele é azul e ele emite coloração verde, né? Então, uma prova aí de que essa afirmação não tem nada a ver. E o sal de cobre, ele tá num vídeo que eu sugeri para vocês no plano de aula, que é um vídeo bem bacaninho ali do Manual do Mundo, em que ele faz, assim, vários sais no teste da chama. Então, é bem bacana ver e dar uma explicação também. É bem interessante. A emissão da luz amarela se deve aos átomos de oxigênio? Não, a gente já sabe que é em relação ao sódio. Ele está informando aqui no problema. Os elétrons do cátion sódio, ao receberem energia, saltam de uma camada mais interna para uma mais externa. Ok, mais externa, maior energia. Então, vai passar de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Ao perderem a energia ganha, emitem-na sob forma de luz amarela. Sim, ao perder a energia que perde é emitida na forma de luz. Então, faz sentido essa D aqui. Qualquer outro sal também produziria a mesma coloração? Não, né? A gente viu que tem características diferentes. Dependendo do sal, a luz emitida, a energia que é emitida é em frequência diferente. Tanto que tem sais que não produzem coloração nenhuma, porque simplesmente a energia emitida não é no visível.
Às vezes pode até ocorrer o salto quântico que a gente estudou ali, o nível passa para o nível de maior energia, retorna para o nível fundamental, mas não observa a luz, porque às vezes pode ser emitida numa frequência fora do visível. Se não for no visível, nós não conseguimos ver, tá? E agora nós vamos para o exercício 8, né, que fala lá do teste da chama, e a gente tem aqui algumas informações. Então, ele fez o teste da chama com o HCl e viu que não observava a cor. Fez o teste da chama com o cloreto de cálcio, tá? E observou a cor vermelho tijolo ou alaranjado. Com cloreto de estrôncio, vermelho, e o cloreto de bário, um verde amarelado. Então ele pergunta, com base nas informações da tabela, indique em cada caso o elemento responsável pela cor observada. Como chegou a essa conclusão? Então a ideia aqui eu não vou dar resposta para vocês nessa questão, pronta, né? Eu vou dar uma explicada aqui. A ideia é vocês analisarem aqui, ó. Pode ser o cloreto responsável pela cor, né? Se fosse, aqui a gente não ia observar cor nenhuma. Então, né, tem que pensar nisso aí. Então, quais que são os elementos responsáveis pela cor ali, tá? E explicar isso bem direitinho. Utilizando o modelo atômico em que os elétrons estão em níveis quantizados de energia, ou seja, o modelo de Bohr, né? Explique como um átomo emite luz no teste da chama. Deixe claro em sua resposta o motivo pelo qual átomos de elementos diferentes emitem luz de cor diferente. Então, é a explicação aí, acho que eu fiz várias vezes nesse vídeo, a explicação aí, com as palavras de vocês, pode ser, né? De como que um átomo emite luz aí no teste da chama. E por que, então, né, que átomos diferentes, substâncias diferentes, emitem cores diferentes, né? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada. Se você gostou do vídeo, pode curtir, pode comentar, né? Se você não gostou também, pode botar sua crítica, né? Eu espero ter ajudado e até a próxima.